o futebol sempre tem algum escândalo relacionado a apostas, resultados combinados que comprometem e muito a legalidade do jogo. No vídeo de hoje falaremos desses principais escândalos e vamos desde máfia italiana até escândalos nacionais que mexeram com o mundo do futebol. Não percam! Então, gente, o vídeo de hoje é para falar, sim, de escândalos no futebol. Escândalos esses que vão desde máfia italiana até alguns escândalos aqui nacionais que comprometeram e mexeram e muito com os jogos. Vamos falar da questão da FIFA Gate, entre outros. Mas, antes de começar o vídeo, para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana, esse é meu canal este dedicado a falar de moda, esporte, etc. E onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo aqui com vocês. E antes de começar o vídeo, né, como eu sempre peço, por favor, deixe seu like, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aqui tem vídeo toda semana, de segundas e sextas-feiras, e vocês vão ter as maiores curiosidades relacionadas ao mundo esportivo. De vez em quando também falo de moda, porque sim, eu também gosto de moda, e a gente tem essa troca aqui de informações. Eu já vou começar a falar no primeiro caso, que é o FIFA Gate. Esse caso, eu até quero colocar um adendo antes de começar. Ele foi feito em 2015, e nessa época eu ainda morava na Suíça, eu ainda fazia o meu mestrado na Suíça, e eu lembro perfeitamente desse dia. Pensa, gente, numa ceninha de filme, os dirigentes lá da FIFA estavam lá do lado da sede da FIFA tomando aquele cafezinho, sabe? E de repente o pessoal chegou lá e prendeu todo mundo. Assim, ordem de prisão, sabe aquelas cenas de filme de máfia italiana? Foi mais ou menos isso. Então, por que isso aconteceu? Eles foram investigados pelo FBI e os casos de corrupção que estavam sendo investigados nessa época era uma operação gigantesca, que envolvia os principais dirigentes da FIFA e acusações de corrupção nas escolhas das sedes da Copa do Mundo. Ou seja, tava tendo, tipo, quem pagava mais levava para poder ser a sede da Copa do Mundo. A gente sabe que tem muita coisa, tipo, muitos prós e contras ser uma cidade host, né, da Copa do Mundo. Porque, tipo, envolve, tipo, uma infraestrutura gigantesca, muitos gastos, que acaba sendo, né, tipo, as pessoas acabam gastando, né, que nem, né, a Copa do Mundo do Brasil foi, tipo, uma das mais caras da história e por aí vai. Mas, por outro lado, traz muito reconhecimento para a cidade, para o país que for sede, na realidade. Então, eles estavam envolvidos, os dirigentes, até o pescoço, tá, para ser bem sincera, em todas essas maracutaias, tá? E na prática, quase todos os contratos e decisões da FIFA eram resolvidos na base da propina, gente. Sim, quase todos os contratos da FIFA eram resolvidos na base da propina, o que é muito problemático a gente pensar hoje em dia. Assim, excluindo algumas empresas de marketing e outros patrocinadores. O outro caso que ficou bastante conhecido é a máfia do apito, que sim, esse é um caso nacional que ocorreu aqui, ó, em terras brasileiras. O esquema de manipulação dos resultados mais notórios do país foi essa máfia do apito, que ocorreu quando? Em 2005. E o que aconteceu? Eles investigaram os membros, né, da FIFA, né, os maiores dirigentes, e o principal nome dessa investigação foi o árbitro Edilson Pereira. E, basicamente, ele foi acusado, né, de faturar com apostas direcionadas em sites. Ou seja, as partidas dele, ele apostava basicamente quem ia ganhar, porque se ele, né, se aquele, né, clube, né, ganhasse, ele ia ganhar algum dinheiro. Ou seja, o resultado dele era completamente combinado, porque, querendo ou não, o árbitro ele pode apitar e, de repente, favorecer um time ou outra, aquela coisa que a gente, né, sabe, não preciso nem ficar entrando muito em detalhes. E por conta desses escândalos, total de 11 partidas do Brasileirão foram canceladas, anuladas naquele ano. E também o que mudou principalmente, drasticamente, para o Corinthians e para o Inter, que estavam envolvidos diretamente na disputa do título naquela data. Então, assim, gente, é uma coisa muito triste saber, né? Porque, tipo, a gente sabe o quanto o brasileiro ama futebol, o quanto o brasileiro, tipo, torce. E, na realidade, às vezes, você saber que
algo está sendo completamente manipulado e que, dependendo, o seu time pode estar jogando super bem, mas tem alguém por trás que não quer que aquele time ganhe, porque já colocou uma aposta, é realmente muito triste. O terceiro caso que eu quero colocar aqui é do goleiro Bruno. Até falei um pouquinho no vídeo anterior, que também, assim, não é direcionado, não é tão ligado, né, a partidas de futebol, mas foi um caso que desestruturou muito, porque ele era goleiro do Flamengo, que é um clube gigantesco, né, do Rio, e esse caso ocorreu em 2010. Ele foi acusado de, não vou falar essa palavra, mas você sabe, a ex-mulher Elisa Samúdio, e entre outros crimes que ele foi acusado e foi preso, ele foi condenado a 22 anos de prisão, foi por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de... Não posso falar essa palavra, por isso que eu estou apenas mimicando, porque eu não quero que esse vídeo perca o alcance. E formação de quadrilha e corrupção de menores. A gente sabe que, tipo, ele já foi solto algumas vezes, teve algumas liminares, mas sempre tem alguma liminar que bota ele de novo na prisão. Até recentemente, agora no mês de junho passado, ele teve, tipo, uma liminar para soltar ele, mas ele já voltou também a ser preso. E o mais impressionante, gente, que ele ainda reúne fãs. E ele ainda tem alguns clubes querendo contratá-lo, gente. Isso é muito problemático. Mas, enfim. Agora vamos falar outro caso bem interessante, ou triste, que é da máfia italiana. O primeiro caso ocorreu em 1980 e ficou conhecido como Totonero. Ele foi um escândalo da loteria italiana clandestina. Ou seja, quando a gente fala de loteria italiana clandestina, o que isso significa? São basicamente apostas combinadas, né? E basicamente os jogadores estavam envolvidos, o que é muito triste. Ou seja, aí você vê aquele jogador fazendo corpo mole durante a partida, porque ele realmente quer entregar aquele jogo para poder ganhar aquele dinheiro que ele apostou e provavelmente compartilhar com outros envolvidos. Então, basicamente, o Milan e o Roma, eles foram rebaixados naquele ano para a Série B, ou seja, eles estavam envolvidos até o pescoço, e o famoso jogador da seleção italiana, Paolo Rossi, foi suspenso por nada mais, nada menos, por 2 anos, porque foi comprovado que ele estava realmente envolvido. O segundo escândalo, né, não pense que parou em 1980 não, aí depois teve mais investigação, e o segundo escândalo é um pouquinho mais recente, ocorreu em 2012, ou seja, 10 anos atrás, e ficou conhecido esse nome, eu vou ter que ler, Calcioscomesi, que foi outro escândalo de apostas no futebol. Em 2012, descobriu que alguns jogadores e treinadores tinham ligação direta com a máfia italiana nacional e internacional, tendo cometido fraude para ajudar organizações em atividades de lavagem de dinheiro, tá? Apostando dinheiro ilegalmente em apostas não relacionadas com atividades, né, criminosas. Assim, é uma coisa bem por debaixo dos panos, né, como se diz. A máfia italiana, ela pagava jogadores para perderem jogos e recuperarem o dinheiro. Então, assim, basicamente, eles apostavam, né, um dinheiro e alguns jogadores estavam sendo pagos pela máfia para perder propositalmente o jogo, entregar o jogo para, né, favorecer e todo mundo ganhar. Entre as pessoas, né, que estavam envolvidas foram jogadores como Domenico Crisisto, treinadores como Antônio Conte, sendo que o primeiro, o Domenico Crisisto, ele teve que abandonar a competição da Euro 2012 e o Antônio Conte, ele foi suspenso por um período de 10 meses. Até que eu acho que a punição foi bem branda nesse caso. Mas é claro que ainda assim temos muitas, digamos assim, instituições que querem, né, acabar com isso e garantir que um jogo seja cada vez mais justo, porque imagina, a gente sabe o quanto que brasileiro e europeu também ama futebol, né, e torce e vê aquilo como algo incrível, e mesmo assim, isso acontecer é bem triste, né, porque você está torcendo pelo seu time e de repente algum jogador, algum dirigente está entregando o jogo para, sei lá, para outro clube. Então, assim, por exemplo, eu quero até falar um pouquinho do que a UEFA, hoje em dia, ela faz. A UEFA, ela tem um programa que basicamente une as ligas, né, que eles fazem, como Champions League, a Europa League, por aí vai, e a polícia,
e casas de apostas autorizadas. Porque sim, tem apostas que são legais. Você pode apostar lá um dinheiro, né, online, eu quero aquele clube vai ganhar, e depois, se aquele clube ganhar, normal, você ganha algum dinheiro. E é um esquema, digamos assim, que reúne essas três partes. E, por exemplo, se a casa de aposta ela perceber que pode ter alguma irregularidade, ela tem o dever de comunicar à polícia e de comunicar ao UEFA, no caso também, para que penalidades sejam feitas, né? E desde que foi lançado, um total de 32 mil jogos foram submetidos à vigilância e apenas 0,7% dos resultados estavam sujeitos a dúvidas. Então, um percentual bem baixo, então parece que isso ajudou bastante. É também uma questão, né, da política da UEFA complementar, né, o seu papel preventivo, a aplicação, né, desses casos para que não ocorram mais. Então, gente, o que vocês acham disso? Eu acho que é muito triste, né, esses casos que ocorrem no futebol e também em outros esportes. Se vocês quiserem, eu posso trazer também escândalos que envolveram outros esportes, mas eu quis começar com o futebol porque eu sei que é a paixão nacional. Comenta aqui o que vocês acham, se tem algum outro caso que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E aquela coisa, né, gente? Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Aqui tem vídeo toda semana a respeito de curiosidade de futebol e de vez em quando também falo um pouquinho de moda, compartilho um pouquinho do meu dia a dia. Deixa aqui seu like, seu comentário, inscreva. Beijos e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.